Ao decorrer da Bíblia, nós podemos ver várias pessoas que tiveram problema com depressão. Pessoas que foram referências na Bíblia, grandes exemplos de fé, mas tiveram problemas com depressão. Um desses casos está aqui em Isaías capítulo 38, onde o homem de Deus se sente deprimido a ponto de desejar morrer. E ele pede a Deus que arranque dele, assim, que tirá-lo dessa terra. E não foi só ele, mas muitos outros viveram depressão profunda, viveram momentos assim de grandes aflições, a ponto de desanimar totalmente, mas nenhum tirou a própria vida. Eles esperaram no Senhor e o Senhor mudou a história deles. O Senhor deu a eles uma nova forma de viver, um resultado extraordinário que eles não esperavam. E apesar de estar em depressão profunda, uma frustração muito grande, eles conseguiram obter a vitória porque foram pacientes e perseverantes no Senhor. Assim também devemos ser nós nos dias de hoje, né? A depressão, ela está cada vez mais presente em todos os lares, em todas as famílias e em todas as idades, né? Antes a depressão era problema somente de pessoas que tinham assim algum tipo de grau de responsabilidade familiar ou no trabalho. Hoje não, hoje até criança está sendo atingida por depressão. E o que leva a pessoa a isso, né? São vários fatores, várias desilusões, frustrações, a pessoa gerar expectativa demais no seu semelhante, gerar expectativa demais em outra pessoa e depois não ver isso sendo correspondido, não ver as pessoas reconhecendo o seu esforço, não ver as pessoas reconhecendo as suas dedicações e com isso as pessoas vão se abatendo, vão desanimando, vão desalentando, vão ficando frustrada a ponto de não ter mais força nenhuma, e aí entra em estado de depressão. A Bíblia, ela tem vários momentos assim em que pessoas viveram esse tipo de angústia, viveram esse tipo de aflição, mas todos tiveram força e fé para esperar uma resposta de Deus. Eles não tomaram decisões precipitadas, eles não tomaram nenhuma decisão que pudesse afetar a vida. Então é um ato assim de muita fé e muita perseverança, a pessoa tem que ficar esperando, confiando que Deus vai agir, e Deus age. Lembre-se de uma coisa, Deus não age por precipitação, Deus tem a hora certa de agir. Nós é que somos aflitos demais, afoitos, né? Nós é que queremos que o resultado seja agora, no nosso tempo, mas Deus, Ele sabe a hora exata das coisas acontecerem. Ele sabe o melhor momento das coisas acontecerem em nossas vidas. E nós não podemos viver por nós mesmos, mas nós precisamos viver conforme o querer de Deus, a vontade de Deus. Então, a única forma de vencer a depressão sem maiores danos é lendo e meditando a palavra de Deus, é buscando no Senhor a força e a fé, é tendo paciência e esperança no Senhor, e Deus nunca nos frustra, né? Deus sempre nos surpreende de uma forma maravilhosa. Eu nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Assim como o salmista escreveu essas palavras, nós que estamos à frente do ministério na Igreja do Senhor Jesus também ouvimos semanalmente testemunhos da grandeza de Deus, do mover de Deus, de soluções que Deus tem dado, que Deus tem feito, que parecem impossíveis, né? Mas o Senhor vai lá e reverte aquela história, o Senhor vai lá e muda aquela sorte. Então nós precisamos viver nessa esperança, nós precisamos viver nessa fé. Lembra bem o que Isaías diz no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Espere no Senhor, né? Tenha essa paciência no Senhor, ore mais, busque mais, clame mais e espere.
Espere o momento exato de Deus agir. Deus não age por precipitação, Ele tem a hora exata de resolver. E Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Às vezes a pessoa acha, quando está assim, em profunda depressão, que morrendo vai resolver o problema. E será que vai resolver mesmo? Será que a morte vai resolver aquele problema? Ou você tem que passar por essa luta, por essa prova, você tem que lá passar por esse vale para que você possa então alcançar o topo da montanha, né? Não tem como você chegar lá no topo da montanha sem passar pelo vale. Para você subir, escalar uma montanha, você tem que passar pelo vale. Nunca esqueça disso. E o que significa passar pelo vale? Está caminhando para o topo da montanha. Está caminhando para o alto. Está caminhando para o lugar onde você terá uma visão mais ampla, um olhar mais abrangente de tudo que está ao alcance. Então, não se desespere, não se aflige, tenha confiança no Senhor, tenha esperança no Senhor. Deus não age por precipitação, mas na hora que Ele age de uma forma extraordinária que nos causa espanto. Causa espanto ao ver o quanto Deus nos ama, ao ver o quanto Deus age em nosso favor, ao ver o quanto o Senhor maravilhosamente nos abençoa. Por isso que é importante você ler, meditar na palavra e orar, ter uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra, que vai servir para você na hora que você estiver se abatendo, você lembra e se revigora, e serve também para você motivar outras pessoas, para você erguer outras pessoas. Olha o que diz o Salmo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Então Deus é fiel na terra e no céu. Deus é fiel em qualquer situação. Deus é fiel em qualquer momento da vida. Deus quer mudar a nossa história em qualquer momento da vida.